Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, e tenho este canal aqui no YouTube para publicar mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje está baseada em Mateus capítulo 16, e começando do versículo 13 e indo até o versículo 20, vamos ler a passagem. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu os seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. O título da nossa mensagem é o DNA da igreja. DNA são as características essenciais de um ser. Nos últimos anos, as pesquisas avançaram muito sobre o DNA e hoje nós temos conhecimento do genoma, que é a sequenciação do DNA, de muitos seres, árvores, insetos, animais e também o ser humano. A igreja também tem um DNA e está aqui nessa passagem. São 5 características essenciais que já nasceram com a igreja. Quando Cristo fundou a igreja, ela já nasceu com essas 5 características que constituem o seu DNA. E o primeiro elemento desse DNA é que Cristo é o fundamento, o alicerce da igreja. Ele é a sua pedra angular. É o que ele diz no versículo 18 que lemos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica diz que a pedra é Pedro, porque Jesus tinha dito: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Era um jogo de palavras, porque Jesus tinha dado um apelido a Pedro. Tinha chamado Simão, que era filho de Jonas, de Simão Pedro, ou Simão Cefas. Que Cefas é uma palavra aramaica que quer dizer pedra. Mas era só um jogo de palavras, um trocadilho com o nome de Pedro. Na verdade, a pedra é Jesus. Não podemos nos basear só nessa declaração. Temos que ir para o resto da Bíblia. O grande princípio de hermenêutica bíblica é que ela é a maior e melhor intérprete de si mesmo. A maior e melhor intérprete de si mesmo. E em Romanos capítulo 9, Paulo diz que Jesus é a pedra angular. No versículo 9 e 10 do capítulo seguinte, Paulo diz assim: você precisa confessar o nome de Jesus para ser salvo. E se você confessar, você não será decepcionado, porque quando você crê nesta pedra, não será desapontado. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, falando ele, o próprio Pedro, que a Igreja Católica diz que é a pedra, ele diz: eu não sou a pedra é Jesus, a pedra viva,
sobre a qual a igreja é edificada. Os crentes são como pedras vivas que vão sendo construídas como um templo espiritual sobre essa pedra angular que é Jesus. Inclusive, nessa mesma passagem, Pedro diz que Jesus pode ser uma pedra de passagem, quer dizer, uma pedra de salvação, ou pode ser também uma pedra de tropeço quando você rejeita Jesus. Em Mateus capítulo 21, 42, Jesus diz de si mesmo que ele é a pedra. Ele cita o Salmo 118 e diz que ele é a pedra que foi rejeitada, como diz o Salmo 118. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo diz: ninguém pode lançar outro alicerce, outro fundamento, a não ser aquele que já foi lançado, isto é, Jesus Cristo. E o mesmo apóstolo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz que nós estamos sendo edificados como igreja sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E este fundamento é qual? É Jesus, a pedra angular. Outro elemento essencial da igreja, outro elemento fundacional que nasceu com a igreja e pertence ao DNA da igreja é que ela é de Jesus. Paulo diz que a igreja é a igreja de Deus, que a igreja é a igreja do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, ele diz que Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue, no capítulo 20. E nesse texto aqui, no mesmo versículo 18, já citado, ele diz: edificarei minha igreja. Ele chama a igreja de minha, ele é o Senhor, é o dono da igreja. Deus lhe deu esse direito. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, Paulo diz que Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo, desceu até nós, tornou-se homem como nós, caminhou até aquela cruz, morreu por nós, mas por isso mesmo Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou sobremaneira. E ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus tem o direito sobre a igreja porque ele morreu por ela. Ele tem a primazia. Ele é o primeiro, o chefe, o cabeça da igreja. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, 17 e 18, e na carta aos Efésios, capítulo 1, 22. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja pertence unicamente a Jesus. Outro elemento do DNA da igreja é que ela tem a mesma missão e a mesma autoridade de Cristo. Ela é portadora da revelação de Deus. Nós somos portadores da multiforme graça de Deus, como diz o apóstolo Pedro, melhor dizendo, na sua carta no capítulo 4. E no capítulo 15, quando Paulo fala da essência da mensagem do Evangelho, ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A revelação de Deus ao mundo. A igreja é portadora da revelação de Deus. E ela foi e é enviada ao mundo por Jesus, assim como o Pai o enviou. João capítulo 20, versículo 21. Depois de ressuscitado, depois de ter vencido a morte, ele se encontra com seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês.
e vocês são meus representantes. Tudo que vocês desligarem será desligado na terra, será desligado no céu, e vice-versa. Aliás, foi o que Jesus mesmo já tinha dito antes, em Mateus capítulo 18, versículo 18, antes da sua morte, ele diz: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Essa é a autoridade que Deus deu, que Cristo deu à sua igreja. A sua igreja tem a mesma missão. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Deus enviou seu Filho ao mundo, e agora o seu Filho envia a igreja ao mundo. Ele diz que nós somos os seus embaixadores no mundo. Embaixador é aquele que representa com toda a autoridade a sua própria pátria. Outro elemento do DNA da igreja, meus irmãos, é que ela está no mundo, mas não faz parte do mundo. Na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, orando pelos seus seguidores, pela sua igreja, e nessa oração ele ora tanto pela igreja que existia naquele momento, como aqueles que irão crer no futuro. Ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É muito usada a figura do barco na água. A igreja está para o mundo, assim como o barco está para a água. O barco está na água, mas a água não está no barco. Porque se a água entrar no barco, então ele afunda. Assim é a igreja. A igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Nessa mesma passagem de Mateus capítulo 16, não o trecho que nós lemos, mas a seguir, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, ganhará. Que vantagem há? Ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida. Não tem vantagem nenhuma, né? Portanto, não há vantagem nenhuma em ganhar o mundo inteiro e perder a vida, porque a igreja não é do mundo. A igreja, diz o Senhor Jesus Cristo, é a porta do céu no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é a porta de Deus no mundo. E a última característica que nós queremos mencionar é que a igreja está sempre em construção. Cada pedra viva está sendo acrescentada à igreja, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 2 da sua carta. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, Efésios 4, desculpa, irmãos, estou achando aqui, ele diz, ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo
para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Estamos sendo edificados, estamos em construção. Jesus está edificando a sua igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. E o verbo está no futuro. Quer dizer, edifico, vou continuar edificando, edificarei sempre, até a volta de Jesus. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, na passagem que nós já citamos, no capítulo 3, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim que nós estamos edificando sobre um fundamento. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. O fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado por meio do fogo. Paulo disse: o alicerce é Cristo, mas nós estamos edificando sobre esse alicerce. O que você está construindo? Que Deus abençoe.